Se nós fazemos algum progresso, poderia-se dizer que nós estamos indo em direção à perfeição? Ele diz, você está misturando perfeição e progresso. Você não progride necessariamente em direção à perfeição. No progresso há talvez uma certa perfeição, mas não se pode dizer que progresso é perfeição. Progresso é antes uma ascensão, uma escalada. Então, mais uma vez, você mistura perfeição e progresso. Você não necessariamente progride em direção à perfeição. No progresso há talvez uma certa perfeição, mas nós não podemos dizer que progresso é perfeição. Progresso, muito mais, é uma ascensão. Perfeição, ela própria responde agora, é uma harmonia, um equilíbrio. Perfeição é uma harmonia, um equilíbrio. Mas o que é equilíbrio? Quem aqui estudou um pouco física? E alguém responde, diz, numa balança onde as duas escalas, os lados, são igualmente carregados, disse que se estabeleceu um equilíbrio. Numa escala, numa balança, não? Que tem meio o eixo e é colocado esta haste horizontal e são 3 fios, não? 3 correias que descem e tem os pratinhos embaixo. Se carrega os pratinhos para pesar as coisas. O equilíbrio se estabelece, muito certo, quando os dois lados são igualmente carregados. Nenhum é mais pesado. E ele diz, é isto. E então, o que é que eu quero dizer quando digo é um equilíbrio? Agora vem as complicações. Então alguém diz, quando numa dada circunstância, aquilo que é contra a realização, quer dizer, a oposição, é vencida através de uma força consciente. O resultado é a manifestação da realização. Mais uma vez. Quando numa dada circunstância, aquilo que é contra a realização, que é proposto uma realização, e tem então o que é contra a realização, quer dizer, a oposição. Quando esta oposição é vencida através de uma força consciente, o resultado é a manifestação da realização. Sim, diz ela, é mais ou menos isso. Mas eu o poria de outro jeito. Então parece uma outra pessoa diz, a ideia da perfeição é algo que vem para nós do divino, desce de plano em plano, e nós escalamos de volta de plano em plano. A ideia da perfeição é algo que nos vem, por perfeição, por assim dizer, do divino, descendo de plano em plano. E nós, respondendo, escalamos de volta de plano em plano. Não, diz ela. Esta é ainda uma ideia evolucionária. Sempre se diz, quando uma criação alcança sua possibilidade máxima, que isto seja perfeição. Mas não é isto. É exatamente contra esta ideia que eu protesto. Tudo isto é apenas um degrau
no progresso. Quer dizer, a natureza vai até o extremo limite daquilo que ela tem. Quando ela vê que ela não pode mais avançar, que não pode mais mexer, assim gerando, ela destrói tudo e começa de novo. Isto não pode ser chamado de perfeição. Perfeição não pode ser demolida. Perfeição somente virá quando a natureza não mais pode desfazer o que ela começou. Presentemente, não há algum em que ela não tivesse desfeito sucessivamente o que ela começou, acreditando, achando que isto não era suficiente, ou que não era isto que ela queria. Então, nós não podemos dizer que ela atingiu perfeição em sua criação. Seria o máximo somente se ela não teria nenhuma necessidade de desfazer o que ela fez. Então, leia mais uma vez. A resposta base, que deve ser a base para nós, foi: perfeição é uma harmonia, perfeição é equilíbrio. Então, eu pergunto se alguém estudou física, o que é um equilíbrio? Equilíbrio é quando os dois paus na balança são igualmente carregados. Então, diz ela, então o que quer dizer que equilíbrio é perfeição? Então, aquela resposta que da oposição vencida, que desta maneira se equilibra a realização. E ela fica meio hesitante, não? Diz, bom, certo, mas eu diria isso de outro jeito. Então, aquela ideia de que a perfeição desceria do divino, plano divino, gradativamente para o nosso plano, e nós respondendo, ascenderíamos, escalaríamos de volta, plano em plano. Então diz, não, isso é ainda evolução. A ascensão é evolução, a ascensão é progresso, não é equilíbrio. E então, o texto dela acho agora importante que seja o dela realmente, o que ela disse. Sempre se diz que quando uma criação alcança sua possibilidade máxima, que isto é perfeição. Mas não é isto. E é exatamente contra esta ideia que eu protesto. Quer dizer, ela de jeito algum concorda com isto. Pelo contrário. Tudo isto é apenas uma escalada, um degrau no progresso. Quer dizer, a natureza, agora eu falo da natureza, o progresso da natureza, a caminhada dela, não é nunca consciente, mas é uma caminhada inconsciente. A natureza não vê o que faz. Ela, vamos dizer, evolui algo numa certa direção até uma certa perfeição, uma certa plenitude, uma certa eficácia, uma certa capacidade. Mas quando vê que aí ela não pode mais ir adiante, mas quanta coisa ainda a ser feita, então essa direção não foi a certa. Então ela destrói aquilo e começa uma outra. Então enquanto a coisa é assim, não pode haver equilíbrio e não pode haver, consequentemente, perfeição. Porque perfeição, diz ela, não pode ser demolida. Perfeição virá somente quando a natureza não tiver mais necessidade de desfazer o que ela começou. No presente momento, não há lugar algum, caso algum, em que ela não tivesse sucessivamente desfeito o que ela começou, acreditando que isso não foi suficiente,
ou que não foi isto que ele queria fazer. Então, não se pode dizer que ela atingiu perfeição em sua criação. Porque se se vê a história da Terra, da vida, então é uma constante mudança, não? Como vamos dizer, a face da Terra mudou desde que a Terra começou a existir. Quantas paisagens, quantas épocas, vamos dizer, em termos climáticos, quantas espécies de animais, de vegetais, que nem se conhecem mais, tudo destruído, tudo refeito, tudo remanejado. Então, toda hora, nós mesmos, a espécie humana, ninguém de nós continua. Não, quebra, morre, não presta, não é isso que eu quero. É uma outra coisa. Então, renasce, para ver se não produz melhor. Tudo cego, tudo meio violento. Mas não é perfeição isto. É uma busca de perfeição. Mas não é perfeição. Não é equilíbrio. Ou se é um equilíbrio, não sei, em condições muito violentas, por assim dizer, ou com recursos mantido o equilíbrio com recursos bem violentos. Mas não é, no fundo, a verdadeira ideia de equilíbrio, que é algo equilibrado, algo calmo, quieto, harmonioso em si. E se houvesse mudanças nesse equilíbrio, nessa harmonia, seriam mudanças orgânicas, harmoniosas, simples. Não teria luta, não teria violência nisto. Não seria algo como que suave, algo simples. Se fosse equilíbrio. Então, somente quando ela não tivesse mais necessidade de desfazer o que ela fez, que haveria equilíbrio e perfeição. Você diz alguém, que nós não procuramos sucesso, mas sucesso não é ela uma espécie de perfeição? Para a mentalidade humana comum, sucesso é talvez uma perfeição, mas não para nós. Porque perfeição, ora ela vai assim no centro da coisa. Porque perfeição não é um estado estático, parado, estancado. É um equilíbrio, mas um equilíbrio progressivo, dinâmico. Nós podemos ir de perfeição em perfeição. Pode advir um estado em que não haveria mais necessidade de descer para um degrau mais baixo a fim de avançar. Primeiro, perfeição não é um estado estático, é um equilíbrio. Assim me vem a imagem, me parece a perfeita imagem de equilíbrio, o equilibrista na corda, não? Com dois pesos, com a vara aqui, que vai aqui. No momento que ele para, ele vai cair. Ele só vai poder equilibrar-se e a toda hora manter o equilíbrio se ele fica em movimento. No momento que ele para, ele perde o equilíbrio e cai. E eles, às vezes eles param, mas eu garanto que eles mantêm a energia do movimento a todo momento. Senão, não poderia parar, não. Impossível. Isso me parece assim perfeito, a perfeita imagem do equilíbrio. O equilíbrio não é algo assentado, estabelecido e repetido dentro de certos padrões e rotinas, mas equilíbrio seria algo a cada momento conquistado, a cada momento vivido, por assim dizer.
em movimento real, senão não é equilíbrio. Deve ser um equilíbrio progressivo, um equilíbrio dinâmico. Nós podemos ir de perfeição em perfeição, de equilíbrio em equilíbrio. Que nós somos uma espécie, não, para que o assentar-se, o estabelecer, o criar convenções a que todos obedecem e todos conhecem, isso é para a nossa espécie uma necessidade, infelizmente. Isso faz com que toda nova conquista, toda nova vida é sempre rebaixada ou rebaixado a um padrão, a um esquema, a uma coisa estável, estática com isso. Mas, como eu disse, nós podemos então ir de equilíbrio em equilíbrio, quer dizer, estabelecido em vez agora de endurecer nisto, aí vem a coisa, desfazê-lo para ir para um novo equilíbrio. Pois se o equilíbrio é novo, não pode ser o mesmo. Então, o antigo tem que ser desfeito, no mínimo, mudado. Então, essa questão seria toda a passagem, como passar de um equilíbrio para outro, de uma perfeição para outra. Esta questão da passagem. Então, nesse sentido, me parece que ele diz, pode advir um estado em que não seria mais necessário descer para um grau mais baixo, quer dizer, se eu estou em equilíbrio, se desfaço, eu recaio numa condição mais primitiva, para refazer para voltar, para construir um novo equilíbrio, superior ao anterior. Mas só pela perda e pelo retrocesso, eu consigo avançar para um novo equilíbrio. Como é, por exemplo, o sentido de férias para a maioria das pessoas. A pessoa, vamos dizer, se estabelecer um certo nível de atividade durante o ano. Infelizmente, as atividades, na maioria, não são adequadas às pessoas. Então, nas férias, se deixa este equilíbrio e volta a um estado como que mais natural. Convivência com a natureza, com o mar, com animais, e assim por diante. Que é um estado mais primitivo em termos de vida regida pela mente. Para depois voltar com nova força desse estágio mais baixo para retomar o equilíbrio ou construir um novo. A maioria, infelizmente, é forçado a sempre voltar à mesma engrenagem. Mas equilíbrio é uma questão interior. Enfim. Então isso que ele diz, a descida para um nível mais baixo para de lá ter a força de ir para um novo equilíbrio. Um dia deveria vir um estado em que isso não seria mais necessário. No momento, a marcha da natureza é assim. Mas, neste novo estado, em vez de sermos obrigados a retornarmos para sermos capazes de recomeçarmos, nós podemos ir, avançar sempre, sem nunca parar. Assim como as coisas estão, chegamos a um certo ponto e como seres humanos, como são presentemente, não podem progredir indefinidamente, deve-se passar então para uma espécie mais alta, ou acabar com a espécie presente e criar uma outra. O ser humano, como ele é atualmente, não pode atingir perfeição, a não ser que ele saia de si mesmo. O homem é um ser transicional.
transitório, transicional. Ela diz como nós somos atualmente concebidos como tipo, como espécie da natureza, que a natureza criou dentro do reino da vida. Somos um animal com raciocínio e capaz de reflexão, capaz de cultura, capaz de reger a vida pela mente e com um pouco de interioridade, um pouquinho de alma, um pouquinho de aspiração, visão de uma outra coisa. Então, assim como somos, esse pouquinho em nós de aspiração, de vontade de ir além da natureza, do animal e da mente, não basta. Isso não basta para nós vivermos, escaparmos à mecânica da natureza. Avançar, cansar, desfazer e reavançar. O trabalho da onda no mar, sempre de novo. Então, assim como somos, diz ela, nós não somos capazes de perfeição. Apenas se nossa espécie fosse capaz de criar de dentro de si uma outra espécie superior, em que a própria condição física, orgânica, o nosso sermos inseridos inevitavelmente na natureza como animais, em que isto não mais nos condenasse a seguirmos o ritmo da natureza. Mas, livres disto, poderíamos então viver ou chegar a uma perfeição e não mais deixá-la, mas viver diretamente. E caso não sejamos capazes, possivelmente nossa espécie vai ser extinta e vai se criar uma nova espécie. Como já muitas espécies de seres vivos sobre a Terra foram extintas, porque não foram capazes de servir à evolução, ao passo adiante. Sri Aurobindo fala sobre isso na evolução futura do homem, com muita clareza sobre esta questão. Ou nós somos capazes de servirmos de base para uma nova espécie, ou nós seremos extintos e uma nova espécie, não mais tomando como modelo o ser humano insuficiente, é criada. A evolução não vai parar, mas que a gente queira parar. Quer dizer, o homem é um ser em transição, diz ela. Na linguagem comum, nós podemos dizer, este homem é perfeito, mas é uma figura literária. O máximo que um ser humano pode atingir exatamente agora é um equilíbrio que não é progressivo. Por isso, quando eu falei de equilíbrio, eu não vi outra possibilidade do que destruí-lo, desfazê-lo para chegar ao novo. Hesitei porque, segundo ela, não podia ser. Mas é a nossa condição, não tem outra. Ele pode atingir, talvez, um equilíbrio estático. Mas tudo que é estático pode ser quebrado porque não há progresso. Dentro da própria espécie humana, eu fiz uma referência numa outra leitura, me parece, da própria espécie humana, desde o primeiro ser sobre a Terra que se considera o precursor do homem de hoje, que tremenda modificação o tipo humano, em termos físicos só, tem sofrido. Quer dizer, como nosso corpo é hoje, isso não é o primeiro corpo humano que apareceu sobre a Terra. Absolutamente. Quer dizer, o que já a natureza criou e destruiu, porque não foi suficiente, criando novos tipos, outros tipos, evoluindo, é assim, é inimaginável mesmo. Eu acho, vamos dizer, para ela é pequena a diferença. Para nós que somos este ser, quando se vê assim representações esquematizadas, é assim tremendo, eu acho tremendo. Então, possivelmente, se ainda há uma esperança que nós possamos servir
de material para uma outra espécie, possivelmente aqui a 3 ou 5 mil anos, se vai dizer, bom, essa espécie de 1986, ou em torno de volta de 2000, que primitividade, não? Graças a Deus, se tivesse ficado nisso, assim, teria sido colapso da natureza mesmo, não? Colapso da evolução. Mas ela conseguiu extinguir o pessoal e botar um outro ser em lugar deles. Não é perfeição, pergunta alguém, não é a perfeição o cumprimento do divino em todas as partes do ser? Então outra pessoa lança sua pergunta. Não é a perfeição o cumprimento do divino em todas as partes do ser? Não, diz ela. O que você está pensando é, de novo, um degrau no progresso e não perfeição. Percebeu? Nós vamos agora tentar encontrar uma definição que pode se adaptar a todos os casos. Quer dizer, o caso do indivíduo, da coletividade, da Terra e do Universo. Então ela diz, nós podemos dizer que perfeição será atingida no indivíduo, na coletividade, na Terra e no Universo, quando a cada momento a receptividade será igual em qualidade e quantidade à força que quer se manifestar. Aí vem a resposta para você. Este é o supremo equilíbrio. Então, mais uma vez. Então, ela vai tentar, e anuncia isso com muita clareza, encontrar uma definição que pode se adaptar a todos os casos. Quer dizer, ao indivíduo, à coletividade, à Terra e ao Universo. Então ela diz, nós podemos dizer que perfeição será atingida no indivíduo, na coletividade, sobre a Terra em geral e no Universo, quando ela frisa isto, a cada momento, não temporariamente, não num dado momento, num estado de graças, ou num estado especial, um momento especial, quando a cada momento a receptividade, que é a receptividade do indivíduo, ou receptividade da coletividade, ou receptividade da Terra, ou receptividade do Universo. Que nós somos os que respondem. Quando essa receptividade será igual em quantidade e qualidade à força que quer se manifestar. Que nós poderíamos dizer as palavras, quando a entrega incondicional será sempre, a cada momento, igual, em quantidade e qualidade. Quantidade quer dizer, o que for que seja exigido de mim, com a totalidade do meu ser, ou a humanidade, como o todo, sem nenhuma resistência, atenderá àquilo que é exigido. Seja o que for. Aí está a dificuldade. Quantidade quer dizer sempre com totalidade. Qualidade, sempre puramente. Sempre quietamente. Sempre sem a menor resistência. Nesse momento, o supremo equilíbrio seria estabelecido.
Porque o divino não encontraria mais em nós nenhuma resistência, nenhum contra, nenhum fechamento, nenhuma dúvida, nenhuma desconfiança, nenhum egoísmo. Ego seria a primeira coisa a ser superada. Tem uma lenda indiana que me vem agora, nunca contei, mas era exatamente a imagem disto. Há um rei, eu não sei o nome, eu teria agora que reler a história para ver os dados. Não sei se tem alguma base histórica, não sei. Há um rei na Índia antiga, assim, famoso, mas famoso por sua pureza, bondade, equilíbrio, harmonia. O reino dele é assim, é uma coisa tão justa, tão bem ordenada, tão clara. Todo mundo satisfeito, todo mundo sentindo que tudo está no lugar certo. Tão grande que os deuses ficam com inveja. Porque um ser humano mortal atingindo esse estado, eles ficam como que inúteis, ou ficam assim. Então, eles fazem um conselho, uma reunião, uma assembleia, e é resolvido testar o rei, para ver até que ponto ele vai. E Indra, o rei dos deuses, permite isto. E terminada a reunião, a assembleia, se vê logo o rei de manhã no seu hall de audiência, e de repente alguma movimentação, e fora a janela está aberta, uma grande janela, e se vê dois pontos vindo, uma pomba e uma águia perseguindo a pomba. E perseguindo, e a pomba fugindo, e se joga para dentro da janela, e se joga aqui no peito do rei, e ele vendo como a água vem, ele rapidamente protege a pomba com o seu manto. E a água para aí no parapeito da janela, e olha, e diz: por que você perturba a ordem do universo? Esta pomba foi destinada para me nutrir hoje. Como você pode perturbar o equilíbrio do universo? Ele então diz que há uma lei divina que exige que tudo que é perseguido, que é frágil, fraco, deve ser protegido. Mas que ele estaria pronto, então ele fica com essa lei, que para ele é uma lei de amor. Que para ele é válido, ele não dá a pomba a ele não, a águia a ela. Mas ele estaria pronto para oferecer a ela qualquer alimento que ele quisesse, a águia, para satisfazer a sua fome e para assim colocar as coisas em equilíbrio. E a águia ri e diz: qualquer alimento? Qualquer alimento. Eu quero me alimentar de sua carne, de seu corpo. Pois não. Mas na presença de sua esposa e de seu filho. Pois não. Chama então a esposa, chama o filho, senta em lado, e chama então um servo com a faca e uma bacia, e começa a pedaços. Assim, então, mas posso ver a quantidade que você quer, dizendo ao rei. Vamos colocar, dizer, a águia, a pomba, numa balança. Olha, interessantíssimo. Nunca liguei isso aqui.
uma balança. Então aqui fica a pomba e você prepara tanta carne sua aqui no seu corpo para equilibrar o peso da pomba. Isso parece justo, porque ela me deveria servir de alimento. Você. Então vai ficar aqui, a pomba aqui no peito, e o homem então corta um pedaço da coxa e bota na balança. Mas à medida, quanto mais ele coloca aqui, tanto mais a pomba fica pesada. Quanto mais ele coloca, tanto mais o lado com a carne do rei sobe. Parece interminável. Então já tiraram grandes pedaços do corpo dele. Ele, sem lágrima, sem manifestação de dor. Totalmente. Aí, num dado momento, uma lágrima cai. Aí a águia diz, agora acabou. Porque se é com lágrimas, com dor, então não é uma dádiva voluntária que os deuses não aceitam. Não, diz ela, eu não choro por causa da dor. Me veio agora a ideia, se desta maneira a pomba cada vez fica mais pesada e a minha carne não é capaz de alcançar o equilíbrio, chegará um momento em que não há mais carne minha que possa ser posta. Então a pomba será sua presa outra vez. Quando pensei nela, me caiu a lágrima. E os deuses dizem, bom, realmente, ele é insuperável, ele está num estágio que nós só podemos invejar. O teste passou. Vamos dizer, a força que veio exigir dele a carne do próprio corpo, o sacrifício de sua vida física. Ele não recuou. Ele, com esta receptividade, como a mãe diz, igual em quantidade e qualidade, que qualidade alegre, entregue, sem dor, sem manifestação de dor, sem dúvida, sem egoísmo, e em quantidade, o tanto quanto for preciso, até preocupado que não possa dar a quantidade que tem a oferecer, que não possa ser suficiente. Esta é a imagem com que perfeita do supremo equilíbrio. Então fica claro porque a nossa humanidade não está ainda no ponto de ser o polo, o contra supremo equilíbrio. Porque quem de nós estaria pronto para isso? E nesse momento também me lembrei de pensamentos e aforismos. De um aforismo que, assim, no caso, li muito. E que diz a mesma coisa de outra maneira, mais individualmente. E diz, a força da alma em ti, encontrando a mesma força do lado de fora, não pode harmonizar as medidas quantidade e qualidade do contato em termos de experiência da mente, de experiência de corpo. Por isso sentes dor, tristeza ou mal-estar. Se fores capaz de aprender a ajustar as respostas da força em ti às questões da força no mundo, perceberás que a dor se torna agradável. O seu rei não sofreu. Ou se transforma em puro estado de delícia. A relação certa, o supremo equilíbrio, é a condição da felicidade suprema, a chave da Ananda. Então, mais uma vez.
a força da alma em ti. Cada um de nós, em sua alma, tem não só uma força, mas um poço, uma fonte de força. E é uma força divina, é a força de Deus mesmo. Então a força da alma em ti, mas ela é dada em medidas individuais, pessoais. Deus se reduzindo à medida do humano. Quando essa força da alma em nós encontra a mesma força lá de fora, se manifestando de uma outra maneira. Quando não pode harmonizar as medidas do contato em termos de experiência da mente e de experiência de corpo, então a pessoa sente dor, tristeza ou mal-estar. Quer dizer, dor ou tristeza ou não compreensão ou problemática que se comunica ao físico seria sempre a nossa incapacidade de recebermos a força ou de respondermos a ela. Sempre. Que se nós pudéssemos nos adaptar, abrir e dar o tanto quanto for exigido, sem criar problema, sem achar demais, sem nos espichar para poder dar, não teria nenhum problema. Nenhum. Isso é em todos os sentidos. Se fosse fora, pode ser Joselita querendo uma coisa de mim. E eu não estando pronto para responder a ela. Pois nem para ouvi-la. Então, isso causa um desequilíbrio. É óbvio. O desequilíbrio se manifesta de alguma maneira. Talvez não logo em doença, mas talvez uma coisa vai cair. Uma coisa vai se desencontrar e assim por diante. Que a partir daí, a abertura para acidentes é dada, é óbvio. Uma sequência de ocorrências que não vão estar em equilíbrio. Ou vamos uma chuva forte, ou um vento forte como tem aqui. Eu não conseguindo me equilibrar com ele. Possivelmente vou pegar gripe, vou pegar uma coisa assim, que então se manifesta, porque eu não fui capaz de simplesmente, harmoniosamente, abrir-me e responder. Esse é todo o problema. Qualquer coisa. Despeço-me de uma pessoa, como vai ser agora nesses dias. Bom, se eu faço drama, se eu sinto dor, se acho que assim uma perda e que pena e não sei o quê, então eu já não respondo mais em termos reais e verdadeiros à situação, mas individualmente. Então isso vai me atrapalhar. E vai atrapalhar a atmosfera. Vai colocar uma coisa na atmosfera que não é certa, que não ajuda ninguém. Em vez de simplesmente, chegou a hora de ir, tá bem, tchau, até logo. Vai, você vai, fica, daí. O que tem de errado nisso? Se é assim, então é assim. Não tem que lamentar. Então, em todos os sentidos, qualquer coisa, digestão, qualquer coisa, é tudo o mesmo problema. Eu não consigo me harmonizar com aquilo que está diante de mim. Não consigo harmoniosamente responder. Por isso, a perturbação, a atrapalhação, o desequilíbrio. Bem simplesmente. E no momento que consigo, a própria dor, o próprio mal-estar se transforma em delícia, em deleite. Isso é muito real. Vamos ver, pessoas têm provas disso, têm experiências nesse sentido. No mesmo momento que eu consigo esta abertura, que eu consigo estar com o que em pé igual com o que é exigido. A quantidade certa, a qualidade certa. No mesmo momento não tem mais dor, não tem mais mal-estar. Mas que o corpo possa sofrer. Mas
não é mais tu. Então, diz ela, o equilíbrio supremo, então, seria alcançado se cada um de nós, individualmente, além disto, todos nós como conjunto, pudéssemos responder desta maneira, aberta, simples, espontânea, despidos de qualquer contenção, restrição, manuseio da nossa força, ou querendo manusear a força de fora, em cama de certo jeito, etc, etc, achando que se sabe para quem é, e tudo mais. Quando tudo isso for apagado, não existir mais, no mesmo momento haverá o supremo equilíbrio. Porque nesse estado, então, não tem importância se sempre eu respondo na mesma medida, então é a força de fora que agora é assim. De repente faz tic, 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 daí eu faço tic, 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 tic. Eu faço eu faço dom, eu faço dom. Não tem problema. Que pronto para qualquer coisa. Sem escolha, sem preferência, sem recuo, sem medo, sem saltar por cima de uma coisa especialmente. Simplesmente. Simples. E o que nós com nossa mente procuramos é sempre manobrar. Mal que vemos uma coisa, queremos manobrá-la. E lutamos contra qualquer coisa que quer desfazer a nossa manobra. Lutamos desesperadamente. A grande maioria vive nesses termos. Então é interessantíssimo, não? Então, equilíbrio e perfeição não seria, então, algo apenas, vamos dizer, quieto, suave, murmurado, sussurrado, assim, meio embrulhado. Mas pode conter tudo. Se não pudesse conter tudo, não seria equilíbrio. Então, haveria algo que poderia destruir o equilíbrio. Tem que ter a capacidade de conter tudo. Senão, não é equilíbrio. Então nós podemos dizer, para voltar à mãe, que perfeição será atingida no indivíduo, na coletividade, sobre a Terra e no universo, quando a cada momento, quer dizer, qualquer que seja a exigência, qualquer, a receptividade será igual em qualidade e quantidade. A receptividade à força que quer se manifestar. Então não é só dançar bem o caos e quando vem a ordem para dançar, de repente a força não dá. Aí está o ponto justamente. Não? O contrário, não conseguir dançar o caos, mas quando vem a ordem, então eu me coloco e faço assim uns negócios. Então, aí a força não está pronta. Não está recebendo igualmente as colocações. Não está escolhendo. Quando vem coisas mais aparentemente difíceis, então a pessoa se retira. Quando vem coisas mais do agrado dela, ela vem e faz. Aí, trabalho estragado. Não pode progredir muito, não. Mas, como eu disse, seria o ideal se se pudesse ficar e como que aguentar, aceitar e responder ativamente a tudo.
sem exceção. Isso seria ideal. Então deve haver um perfeito equilíbrio, diz ela, entre o que vem de cima e o que responde de baixo. E quando os dois se encontram, este é o perfeito equilíbrio, que é a realização, com maiúscula. Uma realização em constante progresso. Foi no momento que o de baixo responde sem hesitar, sem reter, sem forçar, torcer. Nesse momento ele pode ser trabalhado diretamente, ele pode ser elevado. Ora, a força de cima pode trabalhar com ele. Antes não podia. Como em nosso caso, ele não pode trabalhar em nós. Ou só parcialmente, ou só às vezes, quando está no bom estado. Mas o que quer dizer isso? Então é muito grande mesmo, muito vasto. Conhecimento? De conhecimento. Sim. Não poderia atrapalhar bastante se o corpo não tiver, se o ser não estiver preparado para receber. Diga mais vezes a sua colocação. O conhecimento é uma força de cima, força suprema. O Sim. conhecimento é uma força de cima. Sim. E se a pessoa não está com o corpo preparado, não está em si pronto, ele pode gerar também muito desarmamento, porque a pessoa não responder plenamente. Por que você junta no meio de conhecimento e corpo? Não, conhecimento como força espiritual. Sim, mas ele se dirigiria não ao corpo. O conhecimento se dirigiria, não, em primeiro plano, à mente, sem dúvida. Nosso instrumento de conhecimento, de resposta em termos de conhecimento, é a mente. Isso corresponderia à força do conhecimento. O que nós chamamos de sábios é gente que sabia dizer o que viu. Mas foram gente que nós avaliamos entre nós como pessoas de altíssima, uma mentalidade muito além e acima de nossa. Mas são pessoas de um corpo hábil a agir. Sobre o corpo deles não se falou. Eu não fiz a colocação correta, não é o corpo, é o ser. O ser indivíduo com todos os seus corpos e tudo mais. Aqui, Mas força não é só conhecimento. você falou que a força espiritual vem, mas a gente não está preparado. Eu não falei nenhuma vez em espiritual hoje. Não toquei a palavra. É você que lança ela. Mas isso é uma outra coisa. Sim, mas ela não é só uma força de conhecimento. Isso é só um aspecto dela. É uma força que contém tudo. Não só conhecimento. Não só. Não. É só um aspecto. Então é assunto para discussão. Porque a gente não está preparado, né? Já será outra. Se a realização deve ser total, então a força não pode ser só um aspecto dela, mas tem que ser total.
Então ainda alguma coisa sobre a alma. Não é muito muito abrangente, vamos dizer, mas é muito interessante e dá para perceber muita coisa. Então alguém pergunta numa conversa 55, Doce Mãe, aqui, ao me ver no livro Lights on Yoga, Luz sobre o Yoga, Sri Aurobindo disse: se a alma mais íntima é acordada, ou acordou, se houver um novo nascimento de dentro da mera consciência mental, vital e física para a psíquica, a consciência psíquica, então esse yoga pode ser feito. Mais uma vez, Sri Aurobindo disse: se a alma mais íntima acordou, tiver acordado, se houver um novo nascimento de dentro da mera consciência mental, vital e física para dentro da consciência psíquica, então este yoga pode ser feito. Quer dizer, a consciência mental, vital e física, as consciências, não são capazes de formar uma base, um suporte, uma força suficiente para fazer-nos realizar a caminhada difícil que é o yoga. Só vamos a uma ideia, uma vontade, um impulso, uma necessidade física, isso não basta. Tem que ser uma coisa profunda, por assim dizer. A não ser que a consciência psíquica se engaja e se coloque como impulsionador, como guia, por assim dizer, esse yoga não pode ser feito. Então, ele usa tanto o termo consciência psíquica quanto a alma mais íntima, the inmost soul, a alma mais íntima. E a pessoa diz então, por que ele diz a inmost soul? Inmost, most é mais, in, dentro, a alma mais para dentro, a mais íntima alma. Por que ele diz a mais íntima alma? Há uma alma superficial? Então ele diz, é porque esta alma mais íntima quer dizer o ser psíquico central, influencia as partes superficiais da consciência, superficiais em comparação com ela, com esta alma mais íntima, em relação ao centro psíquico. Quer dizer, as partes mentais, as partes vitais. A mente mais pura, o vital mais alto, o ser emotivo, emocional. A alma as influencia de tal maneira que se tem a impressão de entrar em contato com a alma através destas partes do ser. Então as pessoas avaliam estas partes como a alma. É por isso que ele diz a alma mais íntima, quer dizer, a alma central, a alma real. Que não a alma, vamos dizer, ressoando na mente poética. Não a alma ressoando em um sentimento de generosidade, de amor desinteresseiro, o que for, de doação de si. Isto não é a alma, aquilo só ressoa, mas não é ela mesma. Porque muitas vezes, diz ela,
quando se toca certas partes da mente que estão sob a influência psíquica e cheias essas partes de luz e da alegria desta luz, ou quando se toca certas partes muito puras e muito altas do ser emotivo, emocional, que tem as emoções mais generosas, mais desinteressadas. Então se tem a impressão de estar em contato com sua alma. Mas esta não é a alma verdadeira. Não é a alma em sua própria essência. São partes do ser sob sua influência e manifestando alguma coisa dela. Então, muitas vezes as pessoas entram em contato com essas partes, isto lhes dá iluminações, grande alegria, revelações. Eles sentem que têm encontrado a sua alma. Mas é somente a parte do ser sob sua influência, uma parte ou outra. Porque exatamente o que acontece é, quando se toca estas coisas e tem experiências, e depois as mesmas coisas se velam, se escurecem. E se fica admirado. Mas como é possível? Toquei minha alma e agora eu caí de volta nesse estado de ignorância e de inconsciência. Justamente, diz ela, é porque não se teve o contato com a alma, mas tocou-se apenas aquelas partes do ser que estão sob a influência da alma e manifestam algo dela, mas não ela mesma. Eu já disse muitas vezes que quando se entra conscientemente em contato com sua alma e a união é estabelecida, então fácil. Nada mais pode ser desfeito. É algo permanente, constante, que resiste a Tudo. e que a qualquer momento, qualquer que ele seja, se apelado ou se referido, pode ser encontrado. Enquanto estas outras coisas, nós podemos ter experiências muito finas, muito belas, e depois se vela, e a gente se diz, mas como podia acontecer isto? Eu vi a minha alma, agora eu não a vejo mais. Não foi a alma que você viu. As coisas são muito belas e lhe dão experiências muito impressionantes, mas não é o contato com o próprio ser psíquico. O contato com o ser psíquico é definitivo e é por isso que eu digo, quando as pessoas me perguntam, será que eu tenho contato com o meu ser psíquico? Eu digo, sua pergunta prova que não. Então, especialmente os artistas, não? Talvez todos as personalidades mais avançadas, mais evoluídas, as pessoas, em certos momentos, talvez de criação, de reflexão, de visão,
estão em contato com a sua mente interior, que está sob a influência psíquica. E a consciência psíquica se manifesta, então, em forma de uma inspiração, de poesia, de, não sei, de pintura, de música, especialmente, talvez. Então, parece que a alma está se manifestando. Sim, está se manifestando através de 10 véus. 10 véus. Alguma coisa chegou aí e se manifesta. Como a gente conhece pouco, então tudo que é um pouco mais bonito, um pouco mais fino, um pouco mais sutil, um pouco mais harmonioso, já coloca lá, não? Pedestal de ouro, não? Limpa todo dia a mesa direitinho, bota uma flor junto, foi aí a alma se manifestou. Possivelmente não é nada, muito pouco. Mas a gente é ignorante, não sabe. Então ele diz, no momento que, quer dizer, enquanto as vivências de harmonia, de pureza, de serenidade total, num dia assim que vai de manhã até a noite, assim, numa tal luz, ou noites até, que podem ser uma tal luz, uma tal leveza, e são sinais, sim. Mas no momento que isto não permanece, podemos saber que não foi a alma. Ela fez algum trabalho, mas nós ainda não estamos em contato com ela diretamente. Senão isto não desvaneceria. Isso não se apagaria, não se velaria. Depois de contato com a alma, seria aquilo que Shiranobu fala, a inversão da consciência? Acho que sim. Ou vamos dizer, seria o começo de poder com eficácia e com garantia, segurança, trabalhar na transformação de sua consciência. Se esse momento seria o momento em que Sri Aurobindo fala, o momento da inversão da consciência. O momento de contato com a alma. Eu acho que não seria ainda. Mas eu acho que seria o começo verdadeiro para que esta inversão possa acontecer. Imagine que só possa acontecer através de uma descida de uma força maior. O que é inversão da consciência? Tem que entender direito o que você perguntou. Você sabe alguma coisa que Shri Aurobindo disse sobre isto? Não. Acho uma inversão, um sinal da inversão seria a consciência não mais vai para fora, se joga para fora, mas vai para dentro. Isso seria, vamos ver, a primeira inversão da própria direção da consciência. E a partir daí, vamos ver, a visão, a experiência das coisas muda totalmente, a avaliação de tudo. Então, parece que todas as disciplinas espirituais falam na necessidade do renascer, não numa outra vida, mas do novo nascimento da consciência, do novo nascimento do ser. Se vamos ver essa inversão da consciência, que faz com que tudo é novo, tudo é diferente. Que ele sempre tem uma fruta sua e sempre, assim, para se corrigir, não sei como é, se era para alcançar alguma realização, é dito que só através da inversão da consciência. Eu acho que é transformação. Eu não entendi muito bem.
ele seria intrapermanente? Quer dizer, diz, a qualquer momento que você queira nem é renovar, mas verificá-lo, ter a experiência, porque como se vive, então você tem sempre a mente concentrada nisso. Mas a qualquer momento você pode recorrer a isso, sempre estará presente. Mas isso aqui é a mesma coisa daquela do contato consciente no seu ser. Quer dizer, uma vez ele ocorrendo, ele é definitivo. Definitivo. Quer dizer, não haveria... Não, oscilações, não. E nem a consciência perderia mais de vista o seu psíquico. A consciência física nossa não perderia mais de vista o seu psíquico. E tudo seria já girando em termos da consciência psíquica. Não sei dizer. Imagino que tenha estágios nisso também. Pois isso ocorre primeiramente, é uma reviravolta do ser. Com certeza outras partes do ser não vão corresponder imediatamente a isso. Seria milagroso. Uma coisa foi feita, mas as outras coisas vão ainda correr nas velhas trilhas. É óbvio. Muito óbvio. Quer dizer que uma pessoa pode se iluminar assim de repente? Oh, sim. Nós lemos sobre a porta, não? Que ele falou, você está sentado diante da porta e pressiona. Quando falou sobre as imagens, da ajuda que essas imagens podem ser para concretizar uma experiência. E você pressiona, de repente a porta se abre e luz invade sobre você, não? Um rio de luz. Que seria uma experiência muito poderosa da chegada da consciência psíquica, alguma coisa nesse sentido que eu disse. Mas não quer dizer que você é transformado até as suas unhas e cabelos e dentes e nariz instantaneamente. Óbvio que não. Quer dizer, você vai ainda correr nas velhas trilhas, naquilo que você fez sempre, e procurar as mesmas atividades, fazer as mesmas coisas. Aos poucos você vai perceber que as próprias coisas vão mudar. Mas quando você quiser, agora, fazendo a mesma coisa de antes, recorrer a esta experiência, esta vida em você, esta realidade em você, instantaneamente está presente. Instantaneamente. Você nem precisa procurar. Está aí. Só você não fica toda hora, vamos como que botando isso num prato e carregando o prato na mão e com a outra mão fazendo as coisas comuns. Isso seria ridículo. Com o tempo isso vai fazer seu trabalho. A transformação, ela pergunta se esse definitivo seria em relação à transformação. E se então a transformação do ser só ocorre a partir disto. Sim. Nós podemos como que bulir em tudo que é nosso. Educar, controlar, dominar, possuir e fazer assim uma ótima coisa. Mas realmente, a transformação substancial da substância do ser, só assim. Isso pode ocorrer várias vezes, sucessivas transformações podem ocorrer. Eu acho que sim. Bom, primeiro, ao divino nada é impossível. Então, se ele quisesse que isso ocorresse em alguém em vários estados, por que não? Mas me parece que, mesmo assim, haverá um estágio decisivo, um momento decisivo.
a partir do qual não tem mais como voltar para trás. Como tem manhãs em que o dia amanhece e vai direto, clareia e solta aí. Não tem nem... É direto. E tem dias em que a coisa vai tão vagarosamente, parece que não vai, que vai chover, vai ser isso, vai ser aquilo, até finalmente o sol está aí. Então pode ser que também a coisa se revista de outros aspectos, ou não se faça simplesmente de vez. Mas quando estiver feito, eu já está feito, aí não tem mais. Eu posso ler mais um trecho, aquele trecho que li algumas vezes já, sobre a questão desse contato com o ser consciente com o ser psíquico. Sim? Ontem não, antes de ontem, não é? Sim. Não sei dizer. Como não tive esta experiência, não sei dizer. Nessa leitura ela se referiu ao ser interior, né? Como experiência relacionada com o ser interior. Mas não seria que no fundo do poço você encontraria o ser psíquico? Não foi isso? Há uma diferença entre os dois? Sim. Há uma diferença entre o ser interior e o ser psíquico? Ou sim. O ser interior seria a mente interior, o vital interior, o corpo físico sutil. E o ser psíquico seria a própria essência. Então, esse nosso trabalho Como? Nosso trabalho esse ser. interior? Não, ela fala aqui do ser psíquico. Por isso eu disse a alma mais íntima. Daqui? Aqui a gente, vamos dizer, eu falei isso 2 vezes com muita clareza. Aqui nós nos propomos aqui, é um trabalho de instrumento exterior. Instrumento material, físico, sensorial, mental. Eu não me arrisco em mais. Eu dou indícios sobre o outro trabalho mais dentro. Mas eu fiquei bem claro, eu acho que, vamos dizer, eu não sou a pessoa para espiritualizar alguém, absolutamente. Posso propor um trabalho de preparação, de refinamento, de aperfeiçoamento e tudo mais. Que talvez atinja partes interiores. Mas até a alma da pessoa, eu não. Fiquei bem claro sobre isso. Por isso que você falou ontem, não é? Aí ao meio começa o trabalho de cada um. Então o último trecho, acho aí podemos terminar. Comumente, alguém pergunta à mãe, como é? Não há comumente um nexo entre o ser psíquico e a consciência mais alta? Como é? Não há comumente um nexo, uma ligação entre o ser psíquico central e a consciência mais alta? Ela responde, comumente significa, na vida comum, uma relação entre o ser psíquico? A pessoa diz, sim. Ela diz, mas isso é quase
totalmente inconsciente. Na vida comum, não há uma pessoa no milhão, nem uma no milhão, que tenha um contato consciente com seu ser psíquico, nem mesmo momentaneamente. O ser psíquico pode trabalhar de dentro, mas tão invisivelmente, tão inconscientemente para o ser exterior, que é como se ele, o ser psíquico, não existisse. E na maioria das casos, na imensa maioria, na quase totalidade dos casos, é como se estivesse adormecido, não ativo absolutamente, numa espécie de torpor. É somente com a sadhana, quer dizer, a proposta de uma caminhada consciente em direção a um fim elevado, é um esforço muito persistente que a pessoa consegue ter um contato consciente com seu ser psíquico. Naturalmente, é possível que haja casos excepcionais, mas isto seria realmente excepcional, e são tão poucos que poderiam ser contados. Onde o ser psíquico, então, é um ser inteiramente formado, libertado, mestre de si, que escolheu voltar à Terra num corpo humano a fim de fazer seu trabalho. E neste caso, se a pessoa não faz a sadhana conscientemente, que a pessoa não teria nenhuma aspiração nesse sentido, fazer yoga ou pertencer a um grupo religioso ou coisas do tipo. Então, neste caso, o ser psíquico sendo inteiramente formado, é possível que o ser psíquico seja poderoso o suficiente para estabelecer uma relação mais ou menos consciente. É interessantíssimo, não? Quer dizer, um ser, uma alma inteiramente, totalmente amadurecida, inteiramente plena, que decide fazer alguma coisa sobre a Terra e volta para tal. Mesmo neste caso, diz ela, eventualmente a pessoa não sabe. Porque se é uma primeira pessoa, talvez nem tenha aspiração a coisas espirituais. E segundo, a alma teria o poder para fazer uma relação, ele diz, mais ou menos consciente. Então a pessoa perceberia alguma coisa, às vezes, mas não teria plena e simples consciência. Então, se já nesses casos é assim, excepcionais, então imagina onde a gente está. E quanta fantasia deve ter no ar ou nas cabeças, não? De achar que isso foi uma coisa psíquica, a minha alma falou, não sei o quê. E de novo, tudo, sim. Então a pergunta foi se não há comumente um nexus, quer dizer, uma ligação direta com um cordão umbilical entre o ser psíquico e a consciência mais alta. Que se o ser psíquico não está como que naturalmente interligado com a consciência suprema. E a mãe pega isso pelo outro lado, não pelo outro ponto. E diz, comumente quer dizer, na vida comum, uma relação entre o ser psíquico, sim, diz a pessoa. Mas, diz ela, ele é totalmente, quase totalmente inconsciente.
Na vida comum, não há uma única pessoa no milhão que tenha um contato consciente com o seu ser psíquico, nem mesmo momentaneamente. O ser psíquico pode trabalhar de dentro, mas tão invisível e tão inconscientemente para o ser exterior, que é como se o ser psíquico não existisse. E na maioria dos casos, na imensa maioria, quase na totalidade, ou na quase totalidade dos casos, é como se estivesse adormecido, não ativo absolutamente, numa espécie de torpor. É somente com uma disciplina espiritual e um esforço muito persistente que se sucede, que se pode ter um contato consciente com seu ser psíquico. Ora, a sadhana lembra como, por exemplo, diz, na arte, no yoga, o objetivo é o mesmo. Tornar-se cada vez mais consciente, entrar mais em si, etc. Leonardo da Vinci foi um yogi e nenhuma outra coisa. Então, se ele diz sadhana, ele não diz sadhana no sentido restrito ao yoga tradicional, mas ele diz sadhana no sentido alguém se trabalhar e almejar algo mais alto, almejar algo mais profundo, mais total, mas colocar-se a trabalho decididamente e sacrificar para isso, para tal, uma série de outras coisas. Eu dizer que uma pessoa tendo o ideal de servir, de ajudar a humanidade, mesmo que ele esteja numa área, digamos, política ou no comércio, onde for, mas está lá dentro da sala dele, caminhando para lá, ou seja, no Karma Yoga, né? Naquele ramo do Karma Yoga. Quer ouvir a mãe? Estou perguntando para aprender, né? É bom. Perguntando para aprender. De fato, diz ela, o primeiro ser humano que interessa a você é você mesma. Você quer diminuir o sofrimento, mas a não ser que você possa mudar a capacidade de sofrer na certeza de ser feliz, o mundo não se mudará. Será sempre o mesmo. Nós giramos um círculo. Uma civilização segue a outra, uma catástrofe a outra. Mas a coisa não muda, porque há alguma coisa que falta, alguma coisa que não está aqui. Isto é a consciência. Se é seu destino fundar escolas e dar instruções, cuidar dos doentes, abrir hospitais, é bom fazer isso. Mas você não deve tomar isso muito seriamente. É algo grandioso que você está dizendo para seu próprio prazer. Diga, eu estou fazendo isto, por isto me dá prazer. Mas não fala de yoga. Não é yoga que você está fazendo. Você acredita que esteja fazendo algo grande. Isso é tudo. Isso é para sua própria satisfação pessoal. Isso me parece totalmente verdadeiro. Até aqui tem a plaquinha em algum lugar eu vi, não é? Aqui. Olha o que diz. Tal pessoa, tal arquiteto, não? Que doou o seu plano. Então, assim, modestamente colocou uma plaquetinha aqui, não? Aí está ele eternizado, não é? Todo mundo sabe quem é o arquiteto que doou seu trabalho para que este lar marista fosse ser construído. É, bem mais intenso. Então é bem mais modesto mesmo. Podemos voltar ao ser psíquico, não?
Então é somente com a sadhana, tentei dizer que não seria exclusivamente o que, no sentido convencional, no termo sânscrito, é chamado de sadhana, o yoga tradicional, mas qualquer caminhada com esse objetivo. Então, é somente com a sadhana, é um esforço muito persistente que se consegue ter um contato consciente com seu ser psíquico. Naturalmente, é possível que haja casos excepcionais, mas isto é realmente excepcional, e são tão poucos que poderiam ser contados, onde o ser psíquico é inteiramente formado, um ser liberado, mestre de si, que escolheu voltar à Terra num corpo humano a fim de fazer seu trabalho. E neste caso, mesmo se a pessoa não fizer sadhana conscientemente, é possível que o ser psíquico seja poderoso o suficiente para estabelecer uma relação mais ou menos consciente. Mas esses casos são, por assim dizer, únicos e são exceções que confirmam a regra. Em quase todos os casos, um esforço muito sustentado é necessário para se tornar consciente de seu ser psíquico. Comumente, disse que se fizer isto durante 30 anos, se poderia estar muito feliz. 30 anos de esforço sustentado. Eu repito, diz a mãe. Pode ser que seja mais rápido, mas isso é tão raro que imediatamente se diz: este não é um ser humano comum. É o caso de pessoas que foram consideradas mais ou menos seres divinos e que eram grandes yogis, grandes iniciados. Então se vê, vamos dizer, no fundo, ou na verdade, vamos dizer, nosso desconhecimento e a falta de esclarecimento, isso não é para se admirar. Pois se ninguém tem esse contato consciente, ou tão poucos, então difícil, vamos dizer, isso ser colocado para a grande maioria como um objetivo, como uma vivência necessária ou real. Se a grande maioria, a grande maioria, nem percebe nada nesse sentido. Ora, por outro lado, dentro, vamos dizer, do próprio yoga, por assim dizer, yoga de Sri Aurobindo, em todo caso, a tarefa do ser psíquico é transformar a natureza no sentido de prepará-la para a recepção da força maior. Quer dizer, o ser psíquico agiria através da mente mais alta, que por sua vez, como que conquistaria aos poucos a mente externa, o vital interior seria influenciado pelo psíquico e começaria a ter influência sobre o vital exterior e assim por diante. Quer dizer, o próprio ser natural seria transformado no sentido de preparado, tornado apto para responder à força um dia. Quando estiver pronto, então a força agirá. Mas só quando o ser estiver pronto. Quando não está pronto, então não tem o que fazer.
posso até puxar a força. Não conseguirei segurá-la. Não conseguirei. E nesse sentido eu sinto, nós podemos fazer um trabalho, no sentido de preparação, falei antes, da preparação, que é despertar-nos para as nossas possibilidades mais interiores, mais profundas, afinar o ser exterior em relação a estas capacidades mais finas, mais sutis, e assim por diante. Quer dizer, preparar a terra. Isso podemos. Mas do resto, amadurecimento do ser psíquico, aí a própria pessoa, vamos dizer, tem que estar no ponto onde o próprio ser psíquico busca, pressiona, quer, cobra, age. Aí sim, aí as coisas vão servir. Mas alguém de fora botar a mão dentro e mudar de alavanca, ou botar da cordinha para o relógio comece a bater aí, não, impossível. Impossível. Nem precisa sonhar com isso. A mãe falou muito conta a palavra certa agora. Da condição criada no ashram, nessa comunidade lá. Ela muitas vezes desaconselha disciplinas. Sadhana nesse sentido mais comum. Fazer Hatha Yoga ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Diz, olha, por aí não é. Basta, diz ela, abrir-se à atmosfera carregada de força psíquica, força espiritual, lá no ashram. Quer dizer, basta abrir-se a isto, basta respirar isto, basta querer, basta se entregar, basta aguardar. O trabalho será feito, como que chocando. Mas não a força puxando, botando, colocando, fazendo dançar, fazendo se mexer. Isso... E a partir daí, vamos dizer, como esta atmosfera para nós na vida comum não existe, ninguém tem isso. Daí, Sri Aurobindo fala da necessidade de cada um criar, acho que é o primeiro texto, Oração e Meditação, da 39, não sei, ou da Nova, não sei, de cada um criar uma atmosfera, uma própria atmosfera espiritual, que cada um, através, não sei, de ler regularmente uma coisa, ou de meditar regularmente, ou se aquietar regularmente, como que não perder o contato com uma coisa que como que um campo nos circunde, nos proteja, nos ajude a cada momento. Que não se como que expor as coisas como acontecem, mas sempre estar dentro de si ou dentro deste campo, desta atmosfera criada, para nunca ser puxada para lá e para cá, mas sempre ter esse saber de um centro, de algo que é equilíbrio e que não se perde. Então é importante dizer, aí ainda, isso tem que ser uma coisa individual.
Não pensa agora em termos convencionais. Se eu falo baixinho, se eu queimo 3 vezes por dia, ou 5 incenso, ou se decoro uma coisa com flores, ou se não rio altamente alto, se... não sei, assim, como que botando uma máscara, uma roupagem. Óbvio que não é isto. E óbvio que, vamos dizer, quem tiver um centro mais bem fundado, ele pode ir muito mais longe em sua manifestação. Ele recairá sempre nele. Para quem estiver com pouco centro e ainda em formação, aí tem que ter mais cuidado. Tem que ser mais quieto, mais recolhido, para não se perder. É óbvio. Isso cada um tem que ver, tem que sentir para si. Não tem regra.